Olá, eu sou o Rangel Adênio e falo de Feira de Santana, na Bahia, a princesa do sertão. No vídeo de hoje eu vou estar dando dica para vocês sobre enxertia, né? Dicas do que a gente faz nos viveiros, né? Que os produtores fazem para ter uma taxa melhor de pega, né? Desses enxertos. Então roda a vinheta e mãos à obra. Então, a enxertia, ela foi descoberta, na verdade, nos tempos medievais, né, quando se faziam enxertos de macieiras. E na rosa do deserto ela é muito utilizada, né? O que seria a enxertia, no caso, né? Consiste em você pegar um material de uma planta e colocar em outra, né? No caso aqui hoje a gente vai utilizar essa coisa linda aqui, ó, a nevinha. Como vocês estão vendo, uma planta de semente aqui do viveiro, está aparecendo a foto aí no lado, mais um bom resultado dos cruzamentos especiais do Rangel Adênio. A gente continua fazendo esse trabalho, né, de aperfeiçoar as cores das rosas do deserto, né, com cruzamentos entre plantas especiais. Inclusive você encontra no nosso site essas sementes dos cruzamentos especiais. E encontra também os enxertos, né? Então, para você ter sucesso, né, em primeiro lugar você precisa ter equipamentos de qualidade. Recentemente eu tive no horto de uma amiga minha e ela me pediu para fazer uns cortes e umas plantas lá, umas podas, né? Eu terminei até cortando o dedo por conta do material não ser adequado. Eu nem gosto de fazer um trabalho se não for com o material adequado, mas como é o favor, né, pedido por uma amiga, você não tem como negar. Mas a primeira coisa, você precisa ter uma faca própria para enxertia, né? Essa aqui é uma faca alemã, né? É Solinger. Ela é o aço germânico, ela é muito afiada, muito fina, né? Demora bastante a perder o fio e quando perde o fio você consegue amolar facilmente, porque ela pega fio muito fácil. Então é um material que você precisa ter. A gente já está tendo lá no site essas facas para vocês, né? Uma outra coisa que você precisa ter, uma boa fita de enxertia, né? Uma fita de qualidade, né? Existem várias fitas de enxertia no mercado, né? Mas você precisa ter uma que tem uma boa elasticidade, senão na hora que você for pressionar ela parte, né? Se você vai fazer também o enxerto com cola, você precisa ter uma cola que tenha uma boa secagem, né? Uma boa pega. Eu uso muito essa Tecbond 793. Existem outras numerações, né? Como por exemplo a 200, que eu já não acho muito aconselhável para enxertia. Ela é boa para fazer reparos nas plantas, né? Mas se você vai fazer enxertia, ela demora muito a secar, então isso termina sendo um complicador para quem vai fazer enxerto, né? Então você tendo os materiais em mão, né, lógico, isso aqui não pode faltar, né, álcool e um papelzinho para limpar. Eu quando vou fazer em larga escala, né, em quantidade, eu prefiro uma tacinha, né, um copinho com cloro e água dentro, né, que com isso, enquanto eu estou cortando uma planta, uma outra faca já está ali dentro do cloro sendo esterilizada, né. Então isso faz toda a diferença na velocidade. Às vezes eu costumo trabalhar com 3 facas dessa aqui quando eu vou fazer em larga escala, né? Então nesse caso aqui não tem necessidade de fazer esse trabalho com o cloro, né? Mas é uma opção para você que vai fazer em casa e que você vai fazer uma quantidade maior de plantas, né? Para que você não precise ficar o tempo todo com álcool e papel, né? No meu caso aqui, quando eu faço com álcool e papel, termino uma montanha de papel, né? É até bom para a questão da natureza, né? Você termina utilizando menos papel. A preparação, tanto do cavalo quanto do cavaleiro, né? Vai ser hoje aqui nossa querida Nevinha, né? Começa muito antes de você enxertar propriamente, né? Você precisa ter plantas bem nutridas. Tá? Se você tiver uma planta que não tiver com a nutrição em dia,
ela vai ter muita dificuldade em fazer a ligação, né, entre cavalo e cavaleiro, né? Você precisa fazer também um trabalho prévio, né, com fungicida, tá? Você coloca fungicida tanto na planta que vai doar os galhos, quanto na planta que vai receber, né? Aqui eu faço 2 aplicações, com 15 dias e uma com 7 dias antes de fazer esses enxertos, tá? Para que você aumente o índice de pega. Tudo isso aqui que eu estou te falando aumenta o seu índice de pega do enxerto, né? Dos enxertos. Você pode fazer sem nenhuma dessas dicas que eu estou te dando, mas te garanto que você não terá a mesma taxa de pega, né, desses enxertos. Uma outra dica muito importante também é que a planta não esteja molhada, né, não esteja regada logo antes de fazer o enxerto e logo após, tá? Aqui eu deixo um período de 5 dias sem regar antes de fazer o enxerto e 5 dias depois também do enxerto feito, não rego, tá? Quando eu voltar a regar, eu vou regar com fungicida novamente. Eu faço a rega, né, com o fungicida misturado na água. A gente faz a diluição e faz a rega de 1 ml de qualquer fungicida sistêmico, né? Você pode usar o que você encontrar na sua região e faz a rega após o enxerto ser feito, né? E após também esse enxerto ser feito, né, depois dessa primeira rega com fungicida, eu já passo a fazer uma rega semanal com nitrogênio, tá? Eu uso aqui a ureia, né? Eu uso a ureia azul, 1 ml diluído em 1 litro de água para fazer as regas, né? Nesse momento, o nitrogênio ele é muito importante, né? Porque o nitrogênio ele estimula a multiplicação celular, né? Então vai fazer com que a planta esteja emitindo mais galhos, né? Então mais galhos ela vai terminar fazendo a brotação no enxerto feito também. Então isso aí é uma dica fundamental, né, que também aumenta a sua chance de bons resultados com os enxertos. Então vamos pôr as mãos à obra, né? Então, a gente começa aqui com um papelzinho, coloca um álcool a 70%, todo mundo já conhece o álcool a 70% aí, virou artigo de primeira necessidade, né? Eu vou começar tirando aqui um galho dessa nevinha, né? Tirar aqui um galho nessa altura aqui, ó. Tá? Se for fazer enxerto e não tiver experiência, aconselho você utilizar uma proteção na mão, que você pode fazer com aqueles esparadrapos, tá? Eu já não utilizo mais porque eu já tenho uma medida de puxar, mas são facas extremamente amoladas. Se você for usar as facas de enxertia, então tenha muito cuidado, né? Aqui eu já não preciso mais esterilizar dessa para essa, né? Porque essa vai receber o material da nevinha mesmo, esse cavalo aqui, né? Fiz o corte aqui. Uma coisa que você precisa ter o cuidado, né, é que a parte da recepção do enxerto, não é? Ela precisa ser da mesma largura ou maior do que a parte que será enxertada, tá bom? Se você colocar uma parte muito maior na parte de cima, né, no cavaleiro, quando ele começar a crescer, vai ficar estranho na planta, né? Vai começar a ficar disforme, né? A parte de cima vai ficar maior do que a parte de baixo. Então, muito cuidado na hora de você escolher o material que você vai colocar, né? Então eu faço esse primeiro corte aqui, né, para deixar verter seiva. Essa aqui, ó, já verteu bem mais seiva do que as outras, tá vendo? É uma característica da planta. Não é uma questão de ser mês A, B ou C, lua A, B ou C. Tá vendo como essa planta verteu mais seiva do que as outras? E olhe que elas estão em estresse hídrico. Eu parei de molhar aqui tem uma semana mais ou menos, tá? Então aqui bem sequinhas, ó, os vasos estão levinhos, tá bom? Então depois que essa planta verter seiva, eu vou começar a escolher os galhos mais largos primeiro, né? No caso os caudex mais largos, para receber os galhos mais largos, porque a parte de baixo do galho é sempre mais larga, né? Então você faz esse planejamento aí, tá? O galho
vai afinando e aí você vai fazendo do mais largo para o mais fino. Eu faço a organização aqui na bancada por essa sequência de galhos mais largos e mais finos, tá? Uma outra coisa que você precisa ter cuidado é com relação à contaminação do material, né? Aconselho, toda vez que você for fazer esse trabalho de enxertia, você lavar a mão, tá? Ou passar um álcool. Não pegar com aquela mão que você está mexendo ali em substrato, virando substrato, mexendo em várias outras coisas, né? Nem fazer um enxerto com as plantas, tá bom? Porque pode contaminar, então seu enxerto vai fungar. Então eu faço aqui um segundo corte, o mais reto possível. Se ver terceiro, você pode fazer até um terceiro corte, tá? Tiro essa parte que eu cortei anteriormente, faço um cortezinho bem fininho aqui também, ó, no cavaleiro, né? Porque esse material já está oxidando, né? Escolha aqui um pedaço com pelo menos 2 gemas de brotação ou meristemas, né? Você nomeia como achar melhor, né? Aí faz ele aqui também o mais reto possível, tá? Pronto. Encaixou aqui, você vê como é que encaixa melhor. O corte precisa ser único e reto, tá bom? Você pode ver que eu passo uma única vez a faca, né? Tanto no cavalo quanto no cavaleiro. Tiro um pedacinho de enxertia. Um pedacinho dessa fita de enxertia aqui vai fazer o trabalho dela, né? Coloquei aqui, ó, puxo, nada de exagero, né? Puxei até pressionar bastante, travo com esse dedo aqui, ó, o indicador, eu acho que né? E faço isso aqui, ó, pronto, enxerto feito, simples e fácil. Corta essa sobra de material e pronto, tá feito. Você verifica aqui, ó, se o cavaleiro estiver bem rente ao cavalo, seu enxerto está bem feito. No segundo enxerto que você fizer, da mesma forma, né? Você pode dar uma limpada na faca, que já ficou aqui um tempo, né, sem limpar. Isso não é legal, você sempre tem que estar limpando o seu instrumento de trabalho, tá? Olha só o corte dessa faca, que maravilha. Tiro mais uma pontinha aqui de nada, ó, que já começou a oxidar quando fica exposta. Quando fica exposto o material do cavaleiro, ele começa a oxidar, assim como o material do cavalo também. Tirei mais um pedacinho, ó, coloquei aqui, e aí é simples, só tirar um pedacinho de fita de enxertia e puxar aqui, ó, até firmar, sem que ela rasgue, né? Você tem que colocar uma pressão que seja o suficiente para unir as duas partes, né? Mas também você não pode exercer uma pressão muito forte, você termina rasgando a fita. Isso aí você só vai aprendendo com o passar dos dias, né? Olha aí, firme, 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 ó. Nem mexe, está completamente unido aqui. Agora vamos fazer um enxerto de cola para exemplificar. O processo é muito parecido, né? Vou tirar um pedacinho aqui, ó, para tirar a oxidação. Eu já tinha feito o primeiro corte antes. Tiro um outro pedacinho aqui bem fininho também, né, para tirar a oxidação do cavaleiro. Venho aqui, ó, tiro umas 2 gemas ou 2 meristemas, né? Coloco aqui. Esse caso aqui, ó, eu gosto de dar mais uma secada com papel. Muita gente diz, vai contaminar, não contamina nada. Desde que você use um papel que seja limpo, né? Então a parte de cima também, ó, eu vou segurar com um papelzinho, o próprio papel, para não estar tendo contato com a mão. Venho aqui com a cola, né? Aí são meus vizinhos brincando na rua. Vamos desculpando aí a gritaria, mas você sabe que menino brinca assim, né? Então, coloquei cola, né? Já foi. Você vem com o palitinho, ó, faz a distribuição dessa cola em torno do corte feito, né? O cavalo e o cavaleiro. O cavaleiro sempre tem que ser mais fininho, gente. Se você
colocar ele mais largo também nem pega, ou então você vai ter que colocar cola invertida, não fica legal, e quando crescer também vai ficar um negócio esquisito, né? Aquele cabeção. Aí vem aqui em cima, ó, uma gotinha de cola, né? Enxerto de cola feita. Quando você faz esse processo aqui de colocar o cavaleiro no cavalo, você pressiona e deixa essa pressão uniforme, né? Você pressiona bastante para que a cola não penetre, né, embaixo do cavaleiro, né, e termine diminuindo o trânsito, né, de seiva, né, ou até eliminando esse trânsito. Precisa ter contato do cavaleiro com o cavalo para que isso aqui funcione, né? Você sempre deixa o mais centralizado possível, né, para que essa parte central entre em contato com a parte central daqui do cavaleiro também, tanto do cavaleiro quanto do cavalo, né? Isso também vai facilitar a união dos dois. Então, depois que eu faço essa enxertia de cola e secou, né, essa cola, aqui vai ser um pouco difícil agora por causa do vento, tá queimando mais meu dedo do que acendendo a vela, né? Eu venho aqui com a velinha e coloco nesse lugar onde eu botei a cola, somente. Cuidado para que essa cola não caia nos meristemas, né? Essa cola não, essa parafina, né, da vela. Eu coloquei aqui, ó. Pronto. Você já deixou a planta protegida contra a água. Esse enxerto aqui, né, porventura vai estar caindo água, não tem jeito. Muita gente coloca o saquinho de geladinho ou chup-chup na parte de cima, mas essa parafina da vela fica ali constante, né? E a planta continua ali normalmente sem nenhum problema, né? Você não vai estar precisando colocar saquinho. O saquinho só é bom quando é enxerto de olho, né? Quando é enxerto assim da parte madura, eu uso essa técnica aqui da parafina de vela. Muito fácil de fazer. E o enxerto também não vai ter chance de apodrecimento aqui por umidade, ok? Como falei anteriormente, né, depois dos enxertos feitos, né, eles ainda não vão receber água, vão ficar aqui por mais ou menos 4 ou 5 dias sem nenhum problema, né, sem receber água. Quando receberem a próxima vez será água com fungicida sistêmico, que já vai para a seiva da planta aqui, já combate qualquer eventual ataque de fungo, não é? Esses enxertos vão para o sistema de sol da manhã, tá? Sol da manhã não faz mal nenhum à sua planta, né? Lógico, você não vai deixar o enxerto torrando no sol do dia todo, mas aquele solzinho, né, maneiro da manhã, você coloca num local onde vai receber o solzinho da manhã, né? Os meus ficam debaixo da telha aqui, recebendo calor e sol, né, na medida. Aqui, por conta da disposição de casa, de vizinho e tudo mais, as telhas que eu coloquei, eles recebem na medida certa, né? Você pode também estar colocando aqui um saquinho de pipoca, né? Algumas pessoas utilizam, às vezes eu uso, às vezes não, ficar aqui por pelo menos 4 ou 5 dias ainda sem receber água, né? Sendo que a próxima rega será feita com o fungicida sistêmico, né? Para que ele venha a combater qualquer início de ataque de fungo oportunista, né? Nessas plantas. E durante uma vez na semana, né, daí por diante, eu vou fazer a rega com o nitrogênio, né, da ureia. A gente vai aplicar 1 grama por litro uma vez por semana a partir daí. Então, sua taxa de brotação fica sendo excelente se você seguir essas dicas, né? Lógico, você precisa de ter material de qualidade para estar fazendo. A faca mesmo é um item fundamental, né? Precisa de ter um corte certeiro e único, né? Então você encontra lá no site do Rangel Adênio as facas germânicas, né, da Solinger original, né? Tá aparecendo aqui o nosso site, dá uma olhadinha lá. A gente tem fita de enxertia também, valeu? Tem bastante lá para quem quiser, ok? E basta esse material aqui para você fazer enxerto de qualidade, né? Sem ter muita perda. Muitas vezes você faz enxerto e perde, não sabe por que é, mas sempre está nos detalhes. Nesses pequenos detalhes podem não parecer assim que façam grande diferença para você, mas com certeza faz diferença
e os produtores utilizam esses detalhes aqui ao seu favor. Valeu? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.